Olá pessoal, vamos iniciar nossa primeira aula do curso. Esse curso está organizado em 15 aulas, 15 semanas, e nessa primeira semana nós vamos discutir o que é um TCC. Não basta só sabermos o que é um TCC, mas o que é um TCC no curso de ensino à distância da biologia, porque existe um projeto pedagógico desse curso e ele previu como que vai ser realizado o TCC. Então a gente vai entender como que está organizado essa disciplina e o que vocês precisam saber para ter sucesso, não só na disciplina esse semestre, como no semestre seguinte. Existe lá no AVA um ambiente da nossa disciplina, e vocês vão ver que uma das coisas que eu já tenho colocado já umas 2 ou 3 semanas é a relação de orientadores. Hoje nós já temos todos os orientadores possíveis para os 180 projetos do curso e uma relação de temas. Essa relação de temas, ela não está fechada, então eventualmente um professor ele trabalha numa área que te interessa, mas o tema que ele propôs para desenvolver um TCC não é exatamente o tema que te interessaria. Então o que vocês têm que fazer? Pegar o e-mail desse professor lá na lista, na relação de orientadores, entrar em contato com ele e propor uma mudança do tema, discutir com ele o que ele imagina naquele tema que ele propôs, até que vocês cheguem num acordo e consigam estabelecer essa relação de orientador-orientado. É muito importante que nos próximos 2 ou 3 semanas do curso, todo mundo já tenha o seu orientador e o tema do seu TCC a ser desenvolvido. Uma vez definido esse tema, não quer dizer que ao longo do semestre, você e o seu orientador trabalhando, não cheguem a uma decisão de que vão mudar esse tema ou vão trocar, fazer um ajuste. É possível isso tudo fazer, basta vocês manterem a gente que está na coordenação da disciplina atualizado dessas novas mudanças. Então vocês vão ver que lá no AVA já existe essa relação de orientadores. Uma outra coisa que existe no AVA é o mapa de atividades. Esse mapa, a gente viu a primeira imagem do mapa ali no primeiro slide, ele vai relatar o que vai acontecer no curso a cada semana. Então, toda aula nós vamos iniciar olhando o mapa daquela semana e o que vai ser necessário para vocês desenvolverem bem o curso. Essa semana é essa aula inicial discutindo sobre o TCC. Eu vou colocar um documento anexado lá na disciplina, que é um roteiro do que é um TCC que eu obtive de um site do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que eu achei bastante interessante, é uma literatura complementar para vocês já irem se familiarizando do que é um TCC, ok? Então vamos iniciar propriamente sobre o tema. Algumas pessoas já entraram em contato comigo e já fizeram várias perguntas. E o que a gente observa é que existem muitas dúvidas. Primeiro, o que vai ser esse TCC? Como que vocês vão desenvolver? Se pode ser em dupla? Se pode ser sozinho? Muitos alunos me escreveram com dúvidas sobre como escolher o orientador, o tema que ele deseja escolher. Muitas vezes a pessoa já tem a ideia de um tema a ser desenvolvido e não existe esse tema disponível ali na lista. O que é importante saber é qual é o professor que trabalharia com uma área correlacionada ao que você deseja. E aí tentar negociar com ele um tema que atenda e agrade aos dois. Veja, não é possível vocês exigirem que o orientador aceite um tema que vocês têm ideia, porque pode ser que não seja de uma área específica dele, ele não tenha conhecimento suficiente ou não se sinta à vontade para orientar em determinado tema. Então, temos uma certa limitação dos temas que poderão ser desenvolvidos em função dos orientadores que estão disponíveis.
Alguns alunos também entraram em contato comigo perguntando quais fontes bibliográficas ele poderia usar, que tipo de referência, se é de internet, se é de alguma reportagem de revista ou de jornal. Ao longo do curso nós vamos discutir sobre esses temas também. Algumas inseguranças, se vai dar tempo, se ele já está atrasado. Então, o que nós pretendemos ao longo do curso? Ir trabalhando semanalmente alguns aspectos do seu TCC, de modo que ao final do semestre todos estejam alinhados no mesmo prazo, no mesmo tema e ninguém atrasado. Tá ok? Bom, então vamos lá. O que é um TCC? TCC é uma sigla que ela é designada a trabalho de conclusão de curso. E o que é o trabalho de conclusão de curso? Ele é um trabalho acadêmico, ele tem caráter obrigatório, então nenhum de vocês poderá não fazer o TCC. E ele também é um instrumento de avaliação final do curso do ensino superior. A depender do tema, ele vai ser um trabalho final em que o aluno discorre sobre um tema de seu interesse e esse trabalho ele será avaliado por uma banca de 3 especialistas, tá? Existe o guia do estudante, que eu creio que todos já conheçam, mas nesse guia do estudante ele explica o que é um TCC no curso de licenciatura da Biologia no ensino à distância. Se vocês forem na página 35, existe um regulamento do trabalho de conclusão de curso. Esse regulamento ele vai detalhar o que é o trabalho de conclusão, como ele deve ser feito, quais são as etapas. Basicamente, o que está escrito ali, eu estou explicando na aula de hoje. Mas é interessante que vocês deem uma lida, pelo menos uma lida geral, para vocês poderem entender o que é que se espera desse TCC, tá? Bom, qual é o objetivo do TCC no nosso curso? Basicamente é o exercício da metodologia científica, ou seja, vocês vão ter que pegar algum tema que seja científico, que tenha uma abordagem científica, ou seja, você vai ter um método para testar alguma coisa e vai usar um procedimento padronizado, vai fazer uma análise desse procedimento, vai tirar conclusões sobre esse procedimento. É o que nós chamamos de metodologia científica. Existem procedimentos a serem tomados para que você primeiro conheça que existe uma lacuna de conhecimento, que existe uma dúvida científica, quais são as metodologias necessárias para você abordar aquele tema, depois saber analisar esse material e saber tirar as conclusões em função dos resultados obtidos. Então, é o exercício dessa metodologia científica como uma atividade e uma síntese de conhecimentos e práticas vivenciadas no curso. Então, o objetivo é que vocês desenvolvam esse TCC abrangendo conhecimentos que vocês vivenciaram no curso, práticas que vocês vivenciaram no curso, de modo que a gente consiga integrar biologia e atividade pedagógica. Lembrando, esse curso é um curso de licenciatura, então é um curso que está preparando vocês para terem um melhor desempenho em sala de aula, que vocês peguem conhecimentos específicos e consigam utilizar uma abordagem para facilitar o método de aprendizado na sala de aula, novas tecnologias de ensino. Então, a ideia desse TCC é que ele trabalhe essa questão do conhecimento, a questão das boas práticas e integrar esses conhecimentos, essas boas práticas para o ensino e as atividades pedagógicas, ok? Então, esse tem que ser a abordagem principal do TCC que vocês vão tratar. Bom, não sei se vocês sabem, mas o TCC ele está dividido em 2 disciplinas. Talvez algumas pessoas não sabiam, então vai ser uma surpresa. Realmente
existem duas disciplinas de TCC. A que nós estamos cursando agora é o TCC 1. Essa disciplina, ela é uma disciplina, não é para vocês desenvolverem o TCC, surpresa, é para vocês montarem o projeto de TCC. Uai, mas o que é isso, projeto de TCC? Então vamos fazer uma retrospectiva. Tem duas disciplinas de TCC. TCC 1, você faz um projeto de TCC. TCC 2, faz o trabalho de conclusão de curso propriamente dito. Então elabora a pesquisa, faz a redação do documento e faz a defesa. Então, no TCC 1, você precisa ter um projeto para desenvolver o TCC. É a mesma coisa, se nós formos fazer um prato, cozinhar um prato, a gente não precisa da receita? A receita não vai ter o planejamento de que material precisa, como deve ser feito, para que no final você tenha o resultado? É a mesma coisa. Para fazer um TCC, você simplesmente não chega e começa a desenvolver o TCC. Primeiro você tem que conhecer qual é o conhecimento, qual é a pergunta científica que você quer tratar. Qual é a lacuna que está faltando conhecer. Então a gente tem que entender qual é essa pergunta científica. E depois avaliar que tipo de abordagens metodológicas a gente precisa desenvolver para conseguir responder aquela pergunta. Por exemplo, eu quero saber a eficiência de um método de ensino. Essa é a lacuna, conhecer a eficiência de um método de ensino. Qual é a maneira que a gente consegue avaliar isso? Vai ser aplicando um determinado teste, aplicando um determinado exercício, fazendo entrevistas? Então, como que vai ser abordado esse tema é que você vai ter que discutir com o seu orientador. E depois vocês têm que fazer também um planejamento do que você espera de resultado. Qual é o impacto e o resultado esperado desse seu projeto. Isso a gente vai discutir ao longo do curso. Eu vou orientar vocês de como elaborar esse projeto, quais são as etapas que esse projeto precisa ter. E basicamente ao final da nossa disciplina nós estaremos com o projeto pronto, tá? Então essa disciplina TCC1 ela vai ser cursada agora no primeiro período, no 7º período, 2017/2, e a realização do TCC propriamente dito vai ser em 2018/1, no 8º período. Nesse segundo semestre é que vocês poderão ir fazer a coleta de dados, que a gente chama de ir para campo, né? Ir para campo não quer dizer necessariamente ir para a natureza, ir para o campo. Ir para o campo é ir fazer a coleta de dados. E analisar esses dados, tirar as conclusões, fazer a redação e fazer a defesa do TCC, ok? Bom, vamos discutir um pouquinho mais detalhado o que vai ser essa disciplina de TCC1. Ela é obrigatória, primeira coisa, não é facultativo, vocês não podem não fazer, ok? Existe a possibilidade de desenvolver um tema em dupla ou individualmente. Vai ao critério de vocês definirem o tema, achar alguém que tenha interesse pelo mesmo tema e o orientador aceitar orientar essa dupla ou eventualmente a pessoa sozinha. Lembrando que quando vocês optarem por trabalhar em dupla, vai exigir um envolvimento entre vocês dois, alunos, e o orientador. Então vocês têm que criar mecanismos em que vocês consigam conversar, seja um grupo de WhatsApp, seja webconferência semanalmente. Vocês têm que ter um contato semanal com esse orientador, porque o sucesso de escrever esse projeto de TCC vai depender dessa conexão e esse diálogo frequente entre os alunos, entre os próprios alunos e entre os alunos e o orientador, ok? O TCC1 ele vai exigir que nós tenhamos um texto por escrito, tá? E esse texto vai ser o projeto de TCC. E no final deste semestre, 2017/1,
vocês terão que defender o projeto. Ou seja, vocês vão fazer uma apresentação oral do projeto mediante uma banca que ela vai avaliar a viabilidade desse projeto. Uma das coisas mais importantes que se avalia com o sucesso de um projeto, de um TCC, é se ele é viável. Se ele é viável cientificamente, do ponto de vista metodológico, se o método está de acordo com a pergunta que se está fazendo, se vai conseguir ter os resultados, né, e responder aquela pergunta, tá? Vocês também têm que ter o orientador, né? A gente já está falando da escolha do orientador. Esse orientador, ele é um profissional da área de ciências biológicas ou de pedagogia, e todos os nossos orientadores daquela lista, eles têm no mínimo o nível de mestre, tá ok? Tem alguns que têm nível de doutor. Qual o papel desse orientador? Orientar sobre o tema que vocês vão desenvolver, para que vocês consigam entender qual é o argumento. O que eu estou chamando de argumento? Qual é a lacuna de conhecimento? Qual é a justificativa para que aquela pesquisa seja feita ou aquele estudo seja feito? Então, o orientador vai te ajudar a trabalhar esse tema, de vocês entenderem qual é a pergunta que vocês têm que abordar e entenderem também qual é a metodologia que vocês vão ter que utilizar para testar essa pergunta. Então, o orientador ele vai ter um papel fundamental de apresentar a vocês esse tema que para muitos de vocês será desconhecido e entender qual é essa grande pergunta que existe a respeito daquele tema, ok? Bom, é essencial com relação ao orientador que vocês tenham encontros virtuais e ou presenciais. Se houver a viabilidade de vocês se encontrarem, vai ser melhor ainda. Eu acho que essa relação que vocês vão ter que desenvolver com esse orientador é uma relação frequente, contínua, e vocês vão ter que achar um método pelo qual vocês façam esses contatos. Pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, pode ser por webconferência ou encontros presenciais, ok? Vocês também vão ter que ter um planejamento de um cronograma de trabalho. Isso é essencial para vocês terem um sucesso na realização do seu trabalho. Vocês têm que planejar o que vocês vão fazer toda semana. Isso vocês vão ter que sentar com o orientador e definir esse planejamento de trabalho, tá ok? E ele vai trazer elementos, indicar literatura, para te auxiliar a entender qual é a pergunta que você vai abordar. Se a sua pergunta está correta, se ela é cientificamente correta, e também você conseguir entender qual é o argumento ou justificativa. Isso quer dizer, para que fazer essa pesquisa? Vocês têm que mostrar que existe um motivo, existe uma falta de conhecimento, existe a possibilidade de usar uma metodologia e responder essa pergunta e contribuir para a melhoria, seja da ciência ou seja dos métodos de ensino, os métodos de aprendizagem do estudante, tá? Então é super importante o papel do orientador nesse momento. Não fiquem isolados, não deixem de contactar seu orientador. Muitas vezes vocês mandam um e-mail, uma mensagem, pode ser que ele não te responda tão rapidamente, mas não fiquem passivos esperando o orientador te procurar. Lembrem, o TCC é de vocês, não é do orientador. Então, o maior interessado em fazer com que esse TCC tenha sucesso são vocês. Então, procurem o seu orientador, busquem ajuda e toda vez que estiver precisando de algum esclarecimento, procurem o orientador, não fiquem isolados, tá bom, gente? Muito importante isso. Bom, o
o regimento, o regulamento do TCC no nosso curso, ele prevê algumas características. Então, esse TCC, ele pode ser de dois tipos. Ele pode abordar um aspecto científico ou ele pode abordar um aspecto didático-pedagógico. Tanto no ambiente científico quanto no didático-pedagógico, vocês têm condições de elaborar um TCC. Então, tem que primeiro elaborar o projeto. Vamos lá para um projeto no âmbito com foco científico. Ele vai ser um estudo aprofundado de uma das áreas da biologia. Então, pode ser genética, pode ser zoologia, pode ser biologia celular, pode ser câncer. O tema que vocês tiverem interesse pode ser reciclagem de resíduos, poluição, né? E vai fazer um estudo aprofundado em uma dessas áreas, com geração de dados e preenchimento de lacunas de conhecimento. Esses dados serão dados novos. Por quê? Porque são dados que vocês estão gerando. Só que necessariamente esses dados, eles não precisam ser experimentos, que é o que nós chamamos de pesquisa experimental e pesquisa teórica. Qual é a diferença entre eles dois? Numa pesquisa experimental, vocês vão fazer levantamento do que nós chamamos de dados primários, ou seja, são dados obtidos por você mesmo. Quer dizer, você vai ao campo, esse campo pode ser ir na natureza, ir na mata, ir num rio, ir numa região de floresta, ou você pode trabalhar no laboratório fazendo atividades experimentais. Então você vai buscar dados que não existem disponíveis e você vai criar dados novos. Esses dados são chamados de dados primários. Mas às vezes você vai trabalhar somente com o que nós chamamos de dados secundários, ou seja, dados que já estão disponíveis na literatura. Então você faz um levantamento desses dados e o campo, né, o que nós estamos chamando de campo, o seu campo vai ser bibliotecas, reportagens, livros, revistas, internet. E mesmo sendo um tema científico, você pode fazer uma grande revisão de um tema científico e com esta revisão você compila os dados e traz uma maior clareza desse tema. Então você está gerando dados no sentido de você conseguir compilar e fazer uma interpretação desse conjunto de dados que poderia estar todo espalhado e que precisa de alguém juntar esses dados secundários e fazer uma análise mais detalhada, tá ok? Sempre em busca do preenchimento de uma lacuna de conhecimento científico. Porém, o projeto ele pode não ter nada de científico, mas ele tem um foco didático-pedagógico. Nesse caso, qual é o objetivo do projeto? É fazer uma articulação entre o ensino e a pesquisa em biologia com aplicação pedagógica do projeto e suas possibilidades de reflexão educativa na sociedade. Basicamente, você pode pegar um tema ligado ao ensino ou uma própria área específica da biologia e fazer uma aplicação pedagógica desse tema. Vou dar um exemplo. Ensino de genética. Existem metodologias que você usa para tentar facilitar o ensino de genética, a melhor compreensão do ensino de genética pelos alunos. Então vocês vejam que, embora seja genética, a gente não vai criar dados científicos novos na área de genética, mas nós vamos trabalhar aplicações pedagógicas, metodologias que facilitem o ensino de genética no ensino fundamental e médio, tá? De maneira que a gente possa aplicar esse conhecimento, essa metodologia, visando fazer uma melhoria do processo
de aprendizagem, ok? Pode ser também experimental, você trabalhar com dados didático-pedagógicos fazendo levantamento de dados primários. Basicamente, o que vai ser isso? Você vai desenvolver uma metodologia específica e você vai a campo. Quem será o campo? Onde será esse campo? Pode ser uma sala de aula, em que você vai aplicar um método, visando entender se esse método melhora a eficiência de um aprendizado ou não. Então, o seu campo pode ser uma sala de aula, pode ser a escola como um todo, pode ser um município. Você pode fazer com entrevistas, com atividades de ensino, atividades lúdicas, que são jogos e brincadeiras. Então, você vai poder fazer uma atividade experimental também. Ou então, você vai trabalhar também com dados secundários, em que você vai fazer um levantamento de dados do que já se conhece sobre ensino, sobre alguma aplicação pedagógica, e vai fazer um texto em que ele faça uma grande revisão sobre esse tema. Você vai fazer uma análise crítica de tudo que já se conhece e elaborar um documento final. Então, vocês vejam que você pode ter atividade experimental e atividade teórica no projeto que tem o foco didático-pedagógico. E também ter atividade experimental e atividade teórica no projeto que tem o foco científico, tá? A gente vai conversar um pouquinho mais ao longo do curso, quando a gente estiver falando da parte metodológica, mas é super importante agora que vocês estão elaborando o projeto, de vocês já começarem a identificar que tipo de projeto vocês vão desenvolver. Ele vai ser científico ou ele vai ser didático-pedagógico? Ele vai ter parte experimental ou ele vai ser só uma revisão teórica do que já se conhece sobre o tema? Não há um melhor ou um pior. Todos eles são métodos ou maneiras diferentes de você elaborar um projeto e fazer um TCC, e todos são igualmente importantes, tá ok? Basta agora vocês poderem trabalhar isso com o seu orientador e decidir se vocês vão ficar no âmbito científico, no âmbito didático-pedagógico, se vão trabalhar com dados primários ou dados secundários, ok? Bom, com relação à defesa, o que nós vamos falar sobre a defesa? A defesa é um momento em que o aluno apresenta o projeto ou apresenta a monografia do TCC. Normalmente tem uma banca, essa banca ela é formada pelo orientador e mais 2 especialistas, normalmente pessoas de área afim ao tema que foi desenvolvido. Quando a defesa é do projeto de TCC, essa banca avaliadora ela vai avaliar se o projeto deixou claro qual é a pergunta científica ou a pergunta pedagógica que está sendo trabalhada, se a metodologia que se pretende aplicar está correta, se os resultados que se espera são viáveis, se há muito risco e dificuldade, se há inviabilidade do projeto. Então, basicamente, na defesa do projeto de TCC, o que vai ser avaliado é a viabilidade desse projeto, tá? Na monografia, a análise é outra. O projeto já foi desenvolvido, você já tem resultados e analisou esses resultados. Então, o que vai ser avaliado é o produto do desenvolvimento do projeto, né? Que vai ser a monografia. Então, embora nós tenhamos defesa tanto do projeto quanto da monografia, vocês vão ver que a banca avaliadora vai avaliar questões diferentes. Do projeto de TCC vai avaliar a viabilidade do projeto e da monografia ele vai avaliar os resultados obtidos e a interpretação e a discussão desses dados feita pelos autores do trabalho, que no caso são vocês, tá?
O processo da defesa do projeto vai ser no final de 2017/2. Então, ao final desse semestre, vocês vão ter que ter o projeto escrito e ele vai ter que ser submetido a uma banca avaliadora. No final de 2018/1, vocês vão ter que apresentar a monografia escrita, tá? Vejam, então eu tenho esse semestre para escrever o projeto e o semestre que vem para escrever a monografia. Na verdade, vocês podem escrever o projeto em tempo bem mais rápido, não precisa levar o semestre todo, porque dependendo do tema que vocês escolherem, 6 meses vai ficar muito pouco para vocês desenvolverem. Então, o quanto antes vocês terminarem esse projeto, melhor para que vocês possam iniciar já a execução da monografia, ok? Durante o processo da defesa, o processo é presencial, então os alunos estarão presentes junto com a banca avaliadora. Esse evento é um evento público, então podem ter convidados, né, que assistam à defesa. Inclusive, é muito saudável que um aluno, se ele puder, assistir à defesa do outro aluno, de outros alunos, porque isso ajuda vocês a terem uma visão um pouquinho mais crítica do próprio trabalho, entender o que uma banca avaliadora exige numa defesa de projeto, numa defesa de monografia, e desmistifica um pouco aquele medo, né, de se apresentar e de ser avaliado numa banca avaliadora, ok? Bom, o foco do nosso semestre não vai ser o TCC2, mas eu vou dar um detalhamento do que é o TCC2, que ele vai ser tema do nosso próximo semestre, tá? O TCC2, ele vai ser cursado no 8º período, também é obrigatório, também desenvolvido em duplas ou individual. Basicamente, o que nós esperamos? Que vocês desenvolvam o projeto que vocês elaboraram, certo? Mas vai haver situação em que haja mudança do tema? Pode ter acontecido dele ter feito todo o projeto em cima de um tema, chegou lá no final, ele vai ter que trocar o tema. Por algum motivo de inviabilidade, qualquer um que seja. Isso vocês vão ter que trabalhar com o orientador, tá? E avaliar a viabilidade de você realmente fazer uma mudança de tema. Qual vai ser o papel desse orientador para desenvolvimento do TCC2? Ele vai ajudar a realização da pesquisa, vai orientar na redação e participar da defesa dessa monografia. Então, também é um profissional que vai ter um papel essencial para o sucesso da redação e da defesa da monografia de vocês, tá? Bom, existem ainda muitas dúvidas, né, que ao longo do curso a gente vai tratar, mas o que eu peço para vocês é que toda dúvida que vocês tiverem, vocês me mandem pelo e-mail ou me mandem uma mensagem lá pelo AVA. Por quê? Porque ao eu entender quais as dúvidas vocês estão tendo, eu posso ir focando um pouco a abordagem ao longo do curso para tentar ir sanando todas essas dúvidas que vocês têm, ok? Eu vou deixar disponível o manual do estudante. Por favor, leiam o manual, leiam o regulamento do TCC. É muito importante vocês saberem o que o curso vai exigir do TCC de vocês, tá? E leiam esse texto complementar que eu estou disponibilizando sobre elaboração de projetos de TCC. Ele é um texto que eu achei na internet, ele é do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e eu achei bastante interessante para vocês já irem se preparando para o que será a elaboração desse projeto, ok? Então, até a próxima aula. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me contactem e nos vemos na próxima semana. Um abraço.